teu perdão, encontro paz. Oração, encontro paz. Oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Aleluia. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, louvando, dizendo que nós dependemos dEle, nós precisamos dEle. É isso que nós acabamos de cantar. Há um rio que corre do trono de Deus, manancial de águas vivas, que tem poder para lavar a nossa alma, para nos purificar, para trazer alegria, para trazer paz. Basta que nós nos acheguemos a Ele com confiança, com humildade, entregando todo o nosso ser e reconhecendo que nós precisamos dEle. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. De Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece de um filho, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta
escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti, e essa escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Quero convidar os juniores de 9 e 10 anos a se retirarem para a sala juntamente com o Orlando, que vai ministrar hoje para eles. Eu queria que você fizesse essa oração agora cantada. Cantemos. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti.
Por isso, meus queridos irmãos, que Deus habita no meio dos louvores. É porque este ambiente Deus proporcionou para que eu e você adoremos Ele em espírito e em verdade. Este ambiente de adoração ao nome do Senhor. Deus providenciou tudo isso para que eu e você estivéssemos contemplando a face dele. Então, talvez você não consiga olhar de maneira visual, mas você pode contemplar com seus olhos da fé. É maravilhoso nós estarmos na presença de Deus. Eu quero agradecer a equipe, porque realmente foi um tempo precioso de louvar ao Senhor com os irmãos. Eu particularmente gosto muito daquela música, e depois nós vamos repetir no final do culto, falar com Deus. Porque ela fala, falar com Deus é um privilégio. Meus queridos irmãos, não tem privilégio maior do que podermos falar com Deus. Sim, é ser salvos por Ele, mas só cantamos, só entregamos a Ele um cântico, porque um dia Ele nos salvou, mas também é um grande privilégio falar com Ele por intermédio da oração. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu quero contar uma história para você. Uma história que eu contei ontem aqui, no culto da juventude. E a história era que um senhor, ele tinha um relógio. E esse relógio era um relógio de ouro, muito diferente do relógio que habitualmente usamos hoje. Esse relógio era um relógio de bolso. Esse relógio, então, era de ouro e por si só já tinha um grande valor. Mas tinha um valor também de estima. E por que este valor de estima? Porque este relógio vinha de geração em geração. Ele passava de geração em geração, então era do seu bisneto, do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, e agora chegou até ele. E este senhor era um senhor norte-americano, e ele trabalhava numa fazenda, a fazenda dele, e tinha um grande celeiro. Eu quero que você imagine comigo um grande celeiro dos filmes norte-americanos. Aquele celeiro que não apenas tem um andar, mas tem 2 andares, né? Que você entra e você vê aqueles 2 andares cheios de feno, instrumentos, e cheio de ferramentas. O fato é que este homem perde esse relógio. Este relógio, por causa do grande valor de estima que ele tinha, ele então chama os adolescentes da região, da vizinhança e fala, eu perdi o meu relógio, dá as características do relógio e pede, me ajude a procurar, por favor. Aqueles adolescentes gastaram a manhã inteira e procura aquele relógio, e nada de encontrar o relógio. Aquele homem foi ficando desesperado, porque aquele relógio, de fato, era um relógio muito importante para a vida dele. E aí o que acontece, que depois da manhã inteira procurando, não encontrando, chegou uma adolescente e perguntou, o que vocês estão fazendo? Ele falou assim, nós estamos procurando um relógio. E aí ele falou assim, olha, eu encontro esse relógio, me dá meia hora que eu encontro esse relógio. As pessoas olharam para ele meio assim, de maneira debochada, e falaram, mas como se nós investimos a manhã inteira aqui tentando encontrar o relógio e não achamos? Como é que você vai entrar? Ele falou assim, não, eu vou encontrar o relógio. Ele falou assim, posso procurar? E o senhor com certeza não tinha nada daqui perder. Ele falou, pode encontrar o relógio. Ele entra então para dentro daquele celeiro, tranca a porta. O que está fazendo? Não, eu vou achar, mas eu preciso trancar a porta. E por favor, eu quero que todos se retirem. Eu quero ficar sozinho aqui dentro desse celeiro. Passa 10 minutos e nada daquele rapaz sair, daquele adolescente sair, 20 minutos e nada daquele adolescente sair, e passam-se meia hora e nada daquele adolescente sair, passam então 40 minutos e ele sai com o relógio na mão dizendo, olha, este relógio que você está procurando. Chega, brilha os olhos daquele homem e diz, como é que você encontrou este relógio? Nós ficamos a manhã inteira em 15 adolescentes, mais eu procurando e reviramos esse celeiro de cima a baixo e nós não encontramos. E aquele adolescente falou, olha, eu fiquei quietinho num lugar, 5 minutos não encontrei. Fui para outro lugar, fiquei mais quietinho, mais 10 minutos não encontrei, deu 15. Eu fui para outro lugar, fiquei mais 5, não encontrei, deu 20. Eu fiquei em outro lugar, mais 10 minutos não encontrei. Até que um momento eu estava em silêncio, novamente, quietinho, e consegui ouvir um tic-tac, tic-tac, tic-tac. O que aconteceu é que eu encontrei o relógio, só não sabia onde estava, mas que ele estava lá, ele estava. Eu dei passos para a direita, ele ficou mais lento e mais distante. Eu fui para a esquerda, comecei a ouvir mais rápido, e fui chegando a ele até que eu encontrei o relógio. E o que essa aplicação tem a ver com a minha vida e com a sua vida?
esta é a hora de nós ouvirmos a voz de Deus. Eu te convido agora a entrar no celeiro. Eu te convido agora a largar mão das distrações e dos ruídos que te atrapalhem ouvir o tic-tac, tic-tac. E que você possa ouvir Deus falar com você nessa noite. É o meu desejo. Eu quero pedir àquele que pode desligar o seu celular, colocar no modo avião, que você assim possa fazer. Para você apenas se conectar no telefone, tablet, apenas com a sua Bíblia. Para que as distrações, as conversas, aquele tumulto para encontrar o relógio, não te distraia e você deixe de ouvir a voz preciosa do Senhor. Essa aplicação tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Nós andamos muito, nós corremos demais, nós distraímos demais, nós temos muitos ruídos na nossa comunicação, mas Deus nos convida hoje a parar, a nos aquietar, para que nós possamos ouvir a voz dele. Que Deus assim nos abençoe e que ele possa falar ao meu coração e ao seu coração. E aquilo que eu quero meditar com os irmãos nesta noite é aquilo que para mim Jesus é especialista em fazer. E ele é especialista, sabe no que, meus irmãos? Em resgatar vida para si. É uma das atribuições maravilhosas de Jesus. Ele sabe melhor do que ninguém, na verdade só ele sabe resgatar para si aquele que estava perdido. E talvez você vai se lembrar de como você andava quando estava perdido, das suas práticas, da sua conduta, do seu coração, do seu estado emocional. Mas também você vai se lembrar de quando Jesus entrou na sua história e transformou aquilo que um dia era uma vida perdida, uma vida achada por Cristo. Parece ser um pouco paradoxo, mas Cristo diz que aquele que quiser ganhar a sua vida deve perdê-la. E quando nós perdemos por nós mesmos a vida, Cristo acha. E nós encontramos uma verdadeira vida, a vida nova e a vida com Jesus. E Jesus então é especialista em fazer aquele que é o encontro do perdido e ir em direção àquele que está perdido. Mas essa também é a atribuição da igreja do Senhor. E quando eu falo da atribuição da igreja do Senhor, não falo apenas da igreja dinâmica, que tem atividades, a igreja que tem seus cultos semanais. Eu estou falando de você e eu, nós como indivíduos, porque se somos habitação do Espírito Santo de Deus, logo somos igreja. E se somos igreja, estamos também incumbidos dessa grande tarefa, que é trazer para nós, ou trazer para que as pessoas possam deixar de estarem perdidas e sejam encontradas por Cristo. Nós temos também essa grande incumbência dada pelo próprio Senhor Jesus. Por isso, eu queria que você abrisse seu texto bíblico, por gentileza. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós leremos 7 versos. Eu queria que você acompanhasse comigo e que você estivesse atento naquilo que Deus tem para falar ao meu coração e ao seu coração. Lucas, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 7. O texto diz assim, no verso 1 do capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas: aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu quero convidar você mais uma vez a orar juntamente comigo. Pai, nós estamos
desejosos de ouvir a tua voz. Assim como aquele adolescente naquele celeiro ficou quieto, para que ele pudesse ouvir o tic-tac do relógio, nós queremos também aquietar a nossa mente, o nosso coração, para ouvir a tua doce e preciosa voz. Que a tua palavra fale aos nossos corações de maneira sobrenatural. Que o Senhor possa fazer com que nesta noite eu diminua e o Senhor cresça. Que essa noite o Senhor possa se revelar de maneira sobrenatural neste lugar. E que a tua glória possa ser manifesta em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, este é um texto conhecidíssimo da palavra do Senhor. Lucas 15 contém 3 parábolas, e essas parábolas têm um grande ensinamento para a minha vida e para a sua vida. A primeira parábola foi essa a qual nós lemos, que fala sobre a ovelha perdida. Havia um homem que tinha 100 ovelhas. E daqui a pouco o que acontece, quando ele dá por conta, ele não tem mais 100 ovelhas, ele tem 99 ovelhas. E quando ele percebe que tem 99 ovelhas, ele deixa essas 99 ovelhas no deserto e vai de maneira ávida procurar essa outra que se perde. E ele vai buscar até que ele a encontra. E depois que ele a encontra, ele coloca sobre os ombros e vai festejar, celebrar. Por quê? Porque encontrou aquela que estava perdida. O que acontece também é a segunda parábola. A segunda parábola fala sobre a dracma perdida, uma moeda perdida. Existia uma mulher, ela havia com ela 10 moedas. Uma dessas se perde. E ela então começa a iluminar os lugares que estão ali encobertos pela claridade. Ele começa então a procurar de maneira rápida e depois começa a gastar tempo até que ela encontra essa moeda. Uma vez que ela encontra essa moeda, ela se alegra, chama as suas amigas e faz uma grande festa, uma grande celebração, porque achou aquela que estava perdida. A terceira parábola, creio eu, será a parábola mais conhecida deste texto, Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo. E essa parábola os irmãos conhecem de cor. É a parábola de um filho que pede para o seu pai a sua riqueza, a sua parte da herança, porque ele acha que a maneira de viver, que ele vai viver daqui para frente sem o pai ou fora de sua casa, é o melhor lugar ou é a melhor forma de viver. E o fato é que depois que ele pega a sua herança e ele vai viver a sua vida do jeito que ele acha que deve viver, ele perde tudo que tem. E uma vez que ele perde tudo que tem e está na sarjeta, ele se lembra daquilo que ele tinha na casa de seu pai. E ele lembra que não há lugar mais precioso do que a casa do pai. Ele lembra de que não existe algo mais precioso de que estar afagados nos braços daquele que um dia nos amou e sempre amará. E aí ele um dia então perdido, ele sem rumo, sem perspectiva, ele fala: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Porque lá eu tinha comida, eu tinha abrigo, principalmente, mais do que comida e abrigo, eu tinha amor. Lá eu era acolhido, lá eu era amado, e estou sentindo falta. Mesmo que meu pai não aceite mais como filho, mesmo que ele não esteja mais na condição de me oferecer amor, mesmo que eu seja um dos seus empregados, isso já me basta. E ele então chega ali ao seu pai e fala: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. O que acontece é que aquele pai está de braços abertos a receber o seu filho. E é basicamente, meus queridos irmãos, o que acontece conosco. Quando nós queremos voltar à casa do Pai Celestial, muitas vezes o inimigo começa a falar aos nossos ouvidos: você não será bem recebido. As pessoas te olharão de cima a baixo, de baixo a cima, irão te medir e vão te julgar. Você não será bem acolhido naquele lugar, mas saiba de uma coisa: uma vez que aquele que está perdido volta à casa do Pai, o Pai está sempre de braços abertos para receber aquele que quer voltar, estar nos braços dele. Talvez seja essa a sua condição. Talvez seja essa a forma que você chegou neste lugar, nessa noite. Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que o mesmo Pai, ou a mesma figura do Pai de Lucas 15, que estava com os braços abertos, é a mesma figura de Jesus nessa noite, com os braços abertos, para te receber novamente na casa dele. A pergunta é para aquele que está longe: não está a hora de você chegar próximo de Jesus?
Não está na hora já de você parar de viver da forma que você tem vivido? Não está na hora já de você parar de experimentar as coisas que você acha que é bom para si, mas não tem te levado para lugar nenhum? Não está na hora agora de você voltar-se então e desfrutar daquilo que o Pai tem para você? Não está na hora? Mas o objeto do estudo desta noite não é a parábola do filho pródigo. Embora essa palavra fala muito ao meu coração, e talvez dessa palavra, talvez não, com certeza, dessa palavra surgiu aquele dito popular que o bom filho, a casa, por que a casa retorna o bom filho? Porque não consegue estar longe de Deus. Há uma música, meus queridos irmãos, que eu particularmente gosto apenas do refrão. E gosto do refrão porque o refrão é bíblico. Os demais eu fico um pouco com o pé atrás. Mas assim, o refrão é bíblico. E o refrão diz assim: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Isso é uma grande verdade. O que é o santo dos santos, meus irmãos? É a possibilidade de nós falarmos com Deus sem nenhum intermediador. Este é o santo dos santos. Essa música diz: aquele que pisou um dia neste santo dos santos, ele não consegue viver em outro lugar. Porque lá ele encontra abrigo, lá ele encontra amor, lá ele encontra acolhimento, e lá é tão perfeito, é tão maravilhoso este lugar, que quando ele sai, a saudade impera o seu coração. Eu me lembro, meus irmãos, que em 1995, os irmãos conhecem a história. Eu vim para essa igreja e fiquei 1 ano, depois eu sumi daqui, e 2004, mais ou menos, ou 2005, eu cheguei um dia a vir nessa igreja. Estava me lembrando há pouco tempo atrás. E eu me sentei do lado do esquerdo aqui, lá no fundo, no quarto, banco do fundo para frente. E eu lembro que estava tocando num louvor e eu comecei a chorar. E eu chorava, sabe por quê, meus irmãos? Porque me deu saudade de ouvir a voz de Deus. Isso acontece porque aquele que pisou um dia no Santo dos Santos não sabe mais viver em outro lugar. E olha só, o objeto do estudo dessa noite, ou da meditação dessa noite, está nesta primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. E a parábola da ovelha perdida fala sobre aquele que um dia nos salvou. E tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus. Porque foi isso que aconteceu, nós estávamos perdidos, errantes, e Deus um dia enviou o seu próprio Filho para resgatar nós mesmos para si, por intermédio de Cristo Jesus. E sabe de uma coisa? Tanto a parábola da ovelha perdida, tanto a parábola da dracma perdida, como também a parábola do filho pródigo tem uma mesma mensagem. Porque, afinal de contas, ela faz parte daquilo que nós chamamos de perícope. Já falei isso para os irmãos. É uma grande temática. Então, o que acontece? As 3 temáticas falam sobre o grande amor de Deus, que sempre dá o primeiro passo em busca daqueles que Ele ama. Isso é uma realidade desde o começo do texto bíblico. Lembra de Gênesis, a narrativa de Gênesis 3? E a narrativa de Gênesis 3 vai falar sobre a queda do homem. E quando o homem cai, a Bíblia diz que Deus vai até Adão e fala: Adão, aonde estás? Depois de Adão ouvir essa voz de Deus, ele diz: Senhor, eu me envergonhei porque estava nu e me escondi de ti. Deus dá uma réplica para Adão e fala: mas como você sabe que está nu? Nessa hora, algo terrível entrou pela vida de Adão, do primeiro homem, o pecado. E uma vez que o pecado entra na vida do homem, isso tem tudo a ver com tragédia. Quando o pecado entra na vida da humanidade, nós vemos tragédia. Mas do mesmo modo que pelo primeiro Adão entrou o pecado, pelo segundo Adão entrou a salvação. E essa salvação é disponível para mim e para você.
a salvação de nós mesmos. E um dia, Ele nos salvará eternamente. Nós moraremos com Ele de maneira eterna. Mas o que eu quero compartilhar com vocês a partir deste texto, da ovelha perdida, é algumas inquietações do meu coração, e o tema da mensagem é Jesus em busca do que está perdido. O homem tinha 100 ovelhas, e para este contexto, ele era um homem de posse. 100 ovelhas, no contexto ao qual Jesus está se referindo, era um pastor que tinha uma vida pastoril vasta, abundante. Era um homem que tinha um grande número de ovelhas e podia dizer que ele era um homem rico. Mas eu fico pensando por que ele conseguiu, então, tomar conta ou ver a possibilidade que uma saiu do seu arraial, do seu aprisco, daquele momento ali. Isso me inquieta o coração, porque este homem era um homem rico. E o que é uma ovelha para 100 ovelhas, ou perto de 99 ovelhas? Mas o texto relata que ele deixa as 99 ovelhas no deserto, meus irmãos, não é em qualquer lugar. E vai atrás da outra que está perdida. Eu fico prestando atenção nesta passagem e fico me perguntando se eu, neste contexto, embora isso seja uma parábola, tomaria a mesma decisão. Me pergunto até se esta foi a decisão mais sábia a se tomar. Mas quando nós falamos de Jesus, nós falamos daquele que não perde uma vida sequer. Naquela que uma vida vale mais que o mundo inteiro. E aí, quando eu entendo a ótica de Cristo, eu entendo a parábola que Ele quer ensinar a mim e a você. Ele deixa o mundo inteiro para salvar a minha vida e a sua vida. Ele faz isso, Ele move o mundo para que eu e você possamos ser salvos. E o primeiro ensinamento que eu quero aplicar na minha vida e na sua vida é que estamos fazendo parte do rebanho do Senhor. Será que eu e você fazemos parte deste grande rebanho do Senhor? Será que Deus, ao olhar por nós, fala, este faz parte do meu rebanho, esse faz parte do meu aprisco? Ou talvez quando Deus olha para mim e para você, nós não fazemos parte deste grande arraial de Deus? Talvez a pergunta que você precisa se responder é se na maioria da parte da sua vida, na maioria ou na maior parte da sua vida, você tem agradado ou desagradado ao Senhor. Se a resposta for, eu tenho buscado agradar o coração de Deus, você faz parte do arraial do Senhor. Mas talvez, se você tem falado, não, a maioria das vezes eu tenho desagradado o coração de Deus, ou seja, eu nem busco agradar o coração de Deus, isso nem faz parte da minha agenda, agradar o coração de Deus, eu quero dizer para você, que talvez você não esteja neste grande arraial do Senhor. Você não faz parte das 99. Você talvez seja essa uma que está fora do arraial do Senhor. Mas Deus está nos alertando essa noite. Deus está trazendo essa mensagem a você nessa noite, não para que você permaneça fora do arraial. Deus, em Cristo, quer fazer você retornar de novo para o caminho que Ele mesmo preparou para mim e para você, porque Ele é especialista e Ele está em busca da ovelha que está perdida. Uma vez que nós respondemos isso, nós temos que pedir ao Senhor, Deus, me ajude a entender a minha limitação e a forma que eu tenho vivido para que eu possa fazer parte do seu arraial. A palavra do Senhor diz, em João 10:10, que Ele é o bom pastor. E o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus vai na minha direção e na sua direção para dar a vida por nós e para nos arrebanhar novamente diante do Senhor. Mas há um segundo ensinamento também que nós precisamos aprender. E o segundo ensinamento é, nós precisamos saber
se você está fora, se você está disposto, e saiba que se você está fora do rebanho de Jesus, Jesus está disposto a te trazer de volta. Esta é uma verdade que você precisa saber. Caso a sua realidade seja de estar fora do arraial do Senhor, saiba que Jesus está disposto a te trazer de volta. E Ele não mede esforços. Ele não está preocupado se no deserto há calor, se não tem água. O que Ele faz simplesmente é deixar as 99 e ir em direção àquela que está perdida. Em direção à minha vida e à sua vida. Porque para Ele, nós temos um valor imensurável. Há um comentário de Champlin que ele afirma que Jesus não fica preocupado com os motivos pelos quais a ovelha se perde. Então Champlin fala o seguinte: olha, Jesus, quando ele vê alguém se perdendo, ou quando ele percebe que uma se perdeu, ele não fica se perguntando, nossa, qual é o motivo pelo qual ela saiu? Por que ela se afastou de nós? Será porque nós viramos para a direita, ela não viu nós virando e foi para a esquerda? Será que ela não gosta deste ambiente que nós estamos proporcionando? Ele não fica questionando quais são os motivos, ele simplesmente vai em direção daquele que está perdido. E muitas vezes nós gastamos muita energia querendo saber o motivo pelo qual o outro não está conosco. Ou por que ele saiu, por que está longe. Sendo que a nossa energia deve ser gasta em simplesmente ir e resgatá-lo para Jesus. Este é o nosso objetivo como igreja do Senhor. Eu e você somos chamados para trazer pessoas para o Senhor Jesus e resgatar vidas em nome dEle. Eu e você somos chamados para trazer as pessoas para próximo de nós. O verso 3 diz: então lhes propôs Jesus essa palavra, ou essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? A gente se pergunta às vezes se esta é a melhor estratégia. A gente pensa às vezes se esta é a melhor forma, ou se primeiro não era melhor levar em segurança as 99 para depois ir em busca daquela que se perdeu. Mas Cristo vai nos ensinar no verso 7 o seguinte ensinamento: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aquelas 99, elas estavam ali em grupo, elas estavam ali, uma protegendo a outra. Ela não estava perdida, vulnerável, mas uma estava vulnerável. E essa que estava vulnerável é alvo do cuidado de Deus. E sabe, meus irmãos, todas as vezes que nós saímos do aprisco de Deus, do aprisco de Cristo, nós ficamos vulneráveis. A Bíblia diz que existe um sumo pastor. E todas as vezes que nós saímos perto deste pastor, nós deixamos de ser cuidados por este pastor. E uma vez que nós deixemos de ser cuidados por este pastor, nós estamos em mais lençóis. Uma vez que nós deixamos de experimentar o cuidado, o amor, o afago deste Jesus, nós estamos vulneráveis para o ataque do inimigo. Eu falei isso numa quarta-feira, se eu não me engano, posso estar enganado, ou num sábado. Que uma vez eu estava conversando com um amigo, ele falou assim: olha, a vida cristã é uma lista do que se pode fazer e o que se não pode fazer. Por isso que ser crente é muito chato. Eu posso fazer um monte de coisa, mas eu não posso fazer um monte de coisa. Então, é meio chato isso, esse negócio de obedecer às leis do Senhor. Eu falei para ele: olha, talvez você não tenha compreendido o que a Bíblia está nos ensinando. Talvez sim, você está vendo ali a Bíblia, a palavra de Deus, com uma lista do que se deve e do que não se deve fazer. Mas tenta enxergar por outra ótica. Ele falou assim: então qual é a outra ótica? Eu falei: olha, você e eu, nós podemos andar numa estrada a 100 km por hora, ou 120,
a 150, mas se a placa for 100 km por hora, nós estamos acima da velocidade. Nós podemos ganhar uma multa, nós podemos causar um acidente, nós podemos tomar tantas outras advertências, ou até mesmo podemos matar ou morrer nessa circunstância, que o limite é o quê? Para nos proteger, para nos amparar. Então, as leis de Deus não é para que você fique num conjunto de regras do que você pode ou não pode fazer. As regras, as leis divinas, é para que eu e você possamos estar amparados debaixo da proteção de Deus. É isso que o texto nos ensina. Então, quando nós estamos no aprisco de Jesus, nós não estamos num aprisco onde nós podemos fazer um monte de coisa e não podemos fazer um monte de coisa. Não é isso. Quando nós estamos no aprisco de Cristo, nós estamos sendo amparados por Ele, por intermédio dos seus ensinamentos, das suas instruções. E uma vez que nós saímos deste lugar, nós estamos vulneráveis, desprotegidos, desamparados. E aí, nós somos suscetíveis aos erros e estamos também, a despeito da sorte, e talvez lobos podem nos tragar, e nós podemos até perecer, por não estar mais próximos do bom e sumo pastor. A ovelha estava perdida, mas Jesus é aquele que quer resgatar para si. O último ensinamento que eu vejo aqui neste texto bíblico, e nesta parábola da ovelha perdida, é que depois de haver resgatado para si essa ovelha, ele celebra. Ele celebra com as conquistas. Ele celebra com aquele que um dia estava perdido e hoje não mais. E como é maravilhoso, meus irmãos, ver quando Deus transforma o coração de um homem e de uma mulher dentro de uma família. Aquele homem que orou durante muitos anos pela sua mulher, pelo seu filho. A esposa que orou pelo seu marido durante anos, e quando ele se converte é uma festa total. Por quê? Era um pecador que estava longe e agora está próximo. Era alguém que estava distante, agora está remido e lavado pelo sangue de Jesus. Isso é oportunidade para nós nos alegrar. E isso acontece aqui na parábola da ovelha perdida. Aquele que outrora estava perdido, agora não está mais. E agora ele começa a se alegrar. Ele chama então os seus vizinhos e amigos e celebra por essa única ovelha que está perdida. A grande festa no céu, quando uma ovelha que está perdida volta para o aprisco do Senhor. Eu queria nessa hora que você fechasse seus olhos. Eu queria chamar a equipe aqui à frente. Eu queria que nós cantássemos novamente essa canção, Falar com Deus. E por que nós vamos cantar essa canção novamente? Porque este é um dos privilégios que nós temos como lavados e remidos no sangue de Jesus. Falar com Deus. Ter o privilégio de ouvir a voz de Deus. Ter o privilégio de saber que estamos sendo instruídos por este próprio Deus. E talvez, enquanto estivermos cantando essa canção, você vai lembrar que um dia estava na casa do Pai, mas por algum motivo você se afastou. Ou talvez você irá se lembrar que não tem vivido uma vida que tem agradado o coração de Deus, e por isso se encontra neste momento fora do arraial ou do aprisco de Jesus. Deus está te chamando nessa noite, porque Ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer apenas as 99. Ele quer as 100 ovelhas. Porque Ele quer se alegrar nessa noite, que aquele que estava perdido hoje está novamente aos seus braços. Cantemos ao Senhor. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz.
os céus estão abertos, ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Você não quer viver uma vida de paz? Estar ligado na fonte que é Jesus, que tem água viva para saciar a sua sede, que é pão para alimentar a sua alma. Está na hora de você se entregar ao Senhor Jesus. Eu quero, em nome de Cristo Jesus, dar essa oportunidade a você nessa noite, não porque eu estou fazendo apelo, mas porque Cristo quer trazer você para si novamente nessa noite. Alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com Cristo ou aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Alguém que quer receber ao Senhor Jesus, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Que quer voltar para os caminhos do Senhor, não quer estar ou permanecer fora do aprisco do Senhor. Alguém nessa noite? Alguém que queira se reconciliar com o Senhor? Na oração, que privilégio abrir a alma. Estão abertos, ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Eu quero orar com os irmãos. Depois desse instante, eu vou me dirigir à porta e pedir ação. Depois do pós-lúdio, queria que você estivesse atento depois às nossas notícias e recados. Lembrando que os adolescentes, depois do culto, tem uma reunião para nós falarmos sobre o acampamento de adolescentes dos dias 1, 2 e 3. Fique do meu lado esquerdo aqui nesses primeiros bancos. Deus, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer pelo privilégio de ser suas ovelhas. A tua palavra nos diz que a verdadeira ovelha ouve a voz do seu pastor. E nós queremos ouvir a sua doce e maravilhosa voz. A tua palavra também nos diz que o Senhor, o bom pastor, ouve a voz das suas ovelhas. Por isso esse cântico que acabamos de cantar tem tudo a ver com aquilo que estamos falando. É maravilhoso, Deus, sabermos que somos as suas ovelhas e que o Senhor ouve as nossas orações. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Eu quero te agradecer, Deus, por essa parábola tão preciosa das 99 ovelhas que o Senhor quer para si, não apenas as 99, mas as 100 ovelhas. Traga para si, Deus, todas as ovelhas, e que haja salvação em todo tempo, em todo momento,
que hoje nas igrejas espalhadas pela face da terra, que haja salvação na pregação da Tua palavra, que haja reconciliação aonde quer que nós estejamos, ou que os nossos irmãos estejam reunidos, que eles possam estar ouvindo agora a doce e preciosa voz do Senhor, e que o amor de Deus Pai, e que a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo espalhado na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Atenção, moças! Nos dias 5 e 6 de maio, nós teremos em nosso acampamento o primeiro acampamento Mães e Filhas. Terá início às 17 horas do dia 5 e terminará às 10 horas da manhã do dia 6. Venha juntamente com a sua mãe. Pode ter certeza que você e ela terão momentos maravilhosos. Para maiores informações, procure as irmãs Heloísa, Márcia, Juliane Cassel e Solange Porto. Atenção, pais que têm filhos de 4 a 11 anos. Todo domingo, às 9 horas da manhã, na sala Ana Wallerman, acontece o coral infantil. Não se esqueça de trazer seus filhos. E você que está frequentando a nossa igreja e tem interesse de se tornar membro da PIB, se faz necessário participar de uma classe específica para novos membros vindos de outras igrejas, que está acontecendo no horário da EBD. É necessário também preencher o formulário de solicitação de membresia da PIB. Para maiores informações, procure o irmão Silvio, que é professor desta classe, e também o pastor Eugênio. E comunicamos aos novos convertidos que desejam passar pelas águas batismais que a classe de preparação para o batismo já está em andamento, todos os domingos na IBD. Venha fazer parte desta classe. Se faz necessário a sua inscrição. Para maiores informações, procure a irmã Naime e o irmão Marcos, que são professores desta classe. E no mês de maio teremos cantina todos os domingos após o culto da noite em prol do Congresso da Terceira Idade, que acontecerá nos dias 26 e 27 de maio. Colabore! E esse foi o nosso informativo PIB em Ação.